Boa noite. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, nós elevamos os nossos pensamentos aos Teus pensamentos, escritos na Tua palavra, e pedimos que o Senhor Espírito Santo venha iluminar os nossos olhos espirituais, para que venhamos enxergar o que ainda não enxergamos, para que haja um despertamento tal no meio do teu povo, a fim de que haja salvação por toda a terra, por todo o planeta. E só o teu Espírito, só com o teu Espírito é possível a pregação do Evangelho a toda criatura. Só com o teu Espírito é possível haver salvação. Sem o teu Espírito, não há como nós vermos a tua obra se multiplicar. É impossível. Então eu peço que nesse seminário venha nascer novas criaturas, pessoas realmente de Deus, cheias do Espírito Santo, para que venham iluminar por onde quer que forem, para que a Tua glória se manifeste nesse mundo, meu Pai, nesses últimos tempos. Nós sabemos que vivemos os últimos dias, então nós te pedimos, levanta no nosso meio pessoas que venham se disponibilizar para fazer a Tua vontade, para levar ao mundo a palavra que salva. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Podem sentar. Muito bem. Então, boa noite para vocês. E vamos meditar sobre a pessoa do Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa que lê a Bíblia e não entende, mas não entende nada, aí você fica pensando assim, puxa, por que eu sei o que está escrito, eu entendo o que Jesus está falando, mas ela não entende. Porque ela não nasceu de Deus. Não tem o Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito de Deus, não consegue entender a palavra de Deus. Ela tem a natureza humana, adâmica, do primeiro Adão. Então, essa criatura não tem percepção, ela não entende. Não adianta ela ser uma pessoa inteligente, capaz, formada. Não quer dizer nada. Ela não tem o Espírito de Deus, ela não entende nada de Deus. Ela é cega, absolutamente cega. Por quê? Porque só entende a palavra de Deus as pessoas que têm o Espírito de Deus. Você verifica, quando o Nicodemos veio visitar Jesus à noite, um homem letrado, rico, uma pessoa influente, líder religioso, mestre da lei, conhecia a lei melhor do que qualquer um naquela altura.
E ele disse para Jesus: Senhor, sabemos que vens de Deus, porque ninguém realiza as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus não se importou com esse elogio. Jesus disse: é verdade. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, o Nicodemos, glorificou Jesus, reconhecendo Jesus como o Senhor que faz milagre, que veio de Deus. E Jesus nem deu importância. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos, um homem escolado, educado, fino, mestre, ele perguntou: mas Senhor, como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Então, uma perguntinha de uma pessoa que não tinha qualquer entendimento espiritual, não tinha nenhuma noção do que Jesus estava falando. Então você verifica que é isso que acontece nesse mundo. As pessoas que não têm o Espírito Santo, que não nasceram de Deus, elas são cegas. Não interessa se é cientista, se é isso, se é aquilo outro. Não interessa o grau de capacidade. Não interessa a posição que ocupa na sociedade. Não interessa nada. Porque se ela não tem o Espírito de Deus, ela não entende a fala, a comunicação, a palavra de Deus. É bom até a gente dar uma recapitulada nisso. Lá em João capítulo 3, fala sobre esse assunto com muita clareza e mostra com um exemplo da ignorância, da cegueira espiritual que paira neste mundo, inclusive dentro da igreja, dentro das igrejas. Obviamente a Igreja Universal não está excluída, não, também. Então, nós temos que ver que, aqui capítulo 3, que diz: havia entre os fariseus, fariseu era uma classe religiosa que era dividida dos judeus, mas tinha os preceitos, a lei de Moisés como princípio. Então esses fariseus, dentre esses fariseus havia um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, quer dizer, principal, líder religioso. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre vindo de Deus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Reconhecia. Mas ele continuou dizendo: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quer dizer, ele reconheceu Jesus como o Senhor, mestre. Então Jesus respondeu, foi direto: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que vai ver o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Como é que se pode ver o reino de Deus? Como é que é ver o reino de Deus? O que é ver o reino de Deus? A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja A, B, C, D, não. É a igreja composta por aqueles que nasceram do Espírito Santo. Então, pode ser batista, pode ser metodista, não sei. Mas a pessoa que nasce do Espírito Santo compõe o reino de Deus.
é a igreja do Senhor Jesus.